Olá, Selma, boa noite, Valdete, boa noite, Mariinha, boa noite também, Mariângela, boa noite, Valdinei, seja muito bem-vindo. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda também. Olá, Andréia Vieira, boa noite. Elaine Oliveira, boa noite, Wagner. Boa noite também, Andréia Dantas. Boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Maria das Graças, boa noite. Adriana Varenga, boa noite. Boa noite, Marilza. Olá, Aninha e Adriano Borges, boa noite. Boa noite, Flávio Gava. Silvano Braga, boa noite. Seja bem-vindo. Sim, Aninha, oremos pelos desencarnados, oremos pelos encarnados, né? Vamos sim, rezando por todos, pedindo a Deus por todos e emitindo as nossas vibrações também para todos. Leopoldina, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida Moraes também. Leívia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lucélia. Senhor Antônio Basoto, Isabel e toda a família, sejam bem-vindos. Carmen Inês, boa noite também para você, seja bem-vinda. Leda Lovato, boa noite. Bom, está na hora de nós fazermos aqui a nossa prece. Olá, sou Luiz Alberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Gente, convido então agora nesse instante a todos vocês a, junto comigo, elevarmos o nosso pensamento. Elaine, Suzana, é isso mesmo, Marinha? Adriana Dantas, boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Isso, tá. A Marinha pedindo aqui preces para Elaine. Olá, Adair, boa noite. Seja bem-vinda. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, como nós havíamos dito, olá, Marcileia, boa noite, Luísa Nalim e Célia. Que nós possamos agora, nesse instante, levarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus. E aqui nós temos alguns pedidos de orações, né, de algumas pessoas, e mais aquelas que a gente já está aqui acostumados a nos lembrar, e às vezes a gente até esquece de citar o nome, mas estão aqui nos nossos pensamentos, né, como o pai da Andréia e da Adriana, e aqui gostaria de colocar também a mãe do nosso querido companheiro aí, Cláudio Honor, que vai passar por uma cirurgia, que a espiritualidade acompanhe todos os médicos principalmente, né? Boa noite, Lidiane, boa noite, Catarina, boa noite, Rafael, sejam todos bem-vindos. Então que a gente possa nesse instante levar o pensamento para mais essas pessoas que nós não citamos, mas que encontram-se aqui no nosso coração. Muitas pessoas necessitam dessas orações, tanto encarnados quanto desencarnados. Que a gente mantenha o nosso coração aberto, que nós mantenhamos também os nossos pensamentos voltados à prática do bem, do amor e da caridade, e sobretudo, que sejamos capazes de produzir energia, de produzir vibrações, para que a espiritualidade, utilizando-se desta nossa capacidade e principalmente deste magnetismo animalizado que nós possuímos, que a espiritualidade se utilize da nossa boa vontade para auxiliar a todos estes irmãos que necessitam. Não nos esquecendo, é claro, dos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros,
auxiliares, pessoal da limpeza, da administração dos hospitais, porque com certeza eles precisam, sobretudo em momentos como este, manter a força para dar sequência a este mistério fantástico, e que a cada dia nós vamos percebendo a nobreza desta e de outras funções nesses períodos mais delicados da vida planetária. Muita paz a todos nós, porque nós também precisamos estar em paz para emitir estas energias e vibrações. Nós também precisaremos estar bem e conectados com Cristo, porque com a sua luz nós recebemos a energia, e essa mesma energia nós vamos produzir algo além para doar aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Assim, neste grupo, como diz a Mariinha, abençoado em que nós estamos, que nós consigamos perceber a força, sobretudo da nossa união, no auxílio de todos aqueles que necessitarem. Muita paz, muita concentração, e que a gente possa nesse instante abrir a nossa mente e o nosso coração para percebermos um pouco mais, essas energias e vibrações, e principalmente para nós percebermos na presença e na sintonia em que todos nós estamos, a força que nós somos realmente capazes de emitir. Boa noite aqui para Cláudia Fernandes, Fabiana Caldas. Aqui a Carmen colocou aqui para o filho dela, o Felipe, estará aqui sempre nas nossas orações. Renata Gomes, boa noite, Sr. Antônio Onofre, seja bem-vinda. A Elaine coloca mais um caso delicado, grávidas e internada e entubada, realmente situação delicada, mas tudo está sob o poder e a proteção do nosso mestre amado e querido Jesus. Lilian Rodão, boa noite, seja bem-vinda. Sônia Vasconcelos, Joana Camargo, boa noite. Boa noite, Cecília, parabéns pelos estudos de ontem e pela retomada, Cecília e Reinaldo. Olá, Érica, boa noite também, Juscelia, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite, Luiz Carlos Machado. Olá, Marcos Oliveira, muito feliz por você estar aqui diretamente conosco. Aí eu não esqueço, viu, Marcos? Eu sempre lembro aqui de te agradecer por mais essa oportunidade. Adriana Valério, Amanda, Edna e Luciano. Olá, Sônia Custódio, boa noite para você, boa noite para o maridão também. Deixa um abraço para todos. Deixa eu ver se eu esqueci alguém para nós já iniciarmos aqui as nossas leituras, a nossa leitura e estudo de hoje. Nábia, boa noite, seja bem-vinda. Shirley Pereira, Silvia Valverde, boa noite. Oneida Alves, e boa noite para aqueles que estão também participando, que não se manifestam. Fica aqui o nosso carinho. Aqueles que vão assistir depois, como sempre a gente gosta de dizer, Lourdinha, Camilo, Maria Eduarda, temos a Maria, a Dona Nadir, Fabiano, daqui a pouco está aqui, inclusive é aniversário dele hoje, que ele tenha muita paz, muita alegria e muita conexão com Jesus. Gente, que nós possamos agora então retomarmos a nossa leitura e estudo do livro Céu e Inferno, e a gente estava falando daquele espírito, Jacques Latour, o último espírito que deixa aqui a sua comunicação como um criminoso arrependido. Boa noite, Joana Bandeira, gratidão é sempre nossa. Como espírito criminoso arrependido, foi um criminoso aqui na Terra e que se arrependeu. A gente viu dentre estes personagens e sobretudo, melhor dizendo, dentre estas mensagens que o próprio Kardec, o codificador, colocou nesta obra, nós vimos criminosos que se arrependeram antes de desencarnar, e a gente viu criminosos que se arrependeram após o desencarne. Este caso específico de Jacques Latour, ele se arrependeu após o desencarne. E nós vimos no nosso último encontro que lá no plano espiritual ele estava vivenciando momentos e períodos muito delicados. Por quê? Porque ele, como criminoso, o que ele fazia? Ele gostava de ouro, roubava as vítimas,
e muitas delas imploravam principalmente pela sua própria vida, e ele não quis nem saber, era impiedoso e na maioria das vezes as matava. Por quê? Porque naquele período ele estava vivenciando aquilo que estava no seu próprio íntimo, e ele desdenhava Deus, ele desdenhava a continuidade da vida. Muitas informações não tinham eco, não encontravam guarida no seu coração. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Por isso ele praticava e buscava apenas e tão somente viver a vida material. Só que quando ele desencarna, quando ele é colhido pela guilhotina e passa para o outro mundo, ele se depara primeiramente com esta verdade de que a morte não existe, a alma sobrevive ao corpo, e de repente, quando ele achava que estaria diante do nada, que tudo se apagaria de repente, ele estava ali, diante das suas próprias vítimas que estavam a cobrar dele tudo aquilo que ele as fizera passar. As suas vítimas estavam ali e, como disse, os seus olhares pareciam punhais que estavam exatamente sendo fincados no seu coração. Ele via todo aquele ouro que ele tinha roubado coberto de sangue. E o sangue estava esparramado onde ele estava. É como se ele estivesse sempre pisando em poças de sangue. E aquilo tudo o incomodava. E o cheiro? Como ele disse, o cheiro era tão forte que ele perguntou na hora da comunicação, né? Vocês se lembram? Ele começou a escrever, de repente ele já parou e aí ele usou a psicofonia. E ele falava: vocês não estão sentindo esse cheiro forte de sangue? Então isto foi, naquele momento, o seu inferno. E ele estava percebendo que ele estava sendo punido pelos seus próprios crimes. Boa noite, Elaine Lavez. Boa noite também, Jossanã, Joana Oliveira, sejam bem-vindas. Então, essa punição era uma punição espiritual. Por quê, gente? Porque do ponto de vista material, ele já tinha recebido a sua sentença, a sua condenação. Ele foi condenado à morte. Então, materialmente, tá lá. Já quitei os meus débitos a partir do momento que a minha sentença foi essa. Só que ali ele percebeu que, como espírito imortal, ele estava diante de uma forma de pena ou de condenação que ninguém tinha explicado para ele que existia. E aquilo ali, quando realmente exerceu aquele impacto sobre ele, como quando ele passou a experimentar todo este sofrimento, aí ele despertou. Peraí, o que é isso? Boa noite, Luísa Silva, seja bem-vinda. O que é isso que eu estou vivenciando aqui? O que está acontecendo aqui? E aí, este sofrimento foi exatamente um passo importante, ou um gatilho que foi acionado na sua vida para que ele buscasse o arrependimento. E foi exatamente naquele momento, aquele choque que ele sentiu junto àquela assembleia, uma assembleia de amigos íntimos, como diz Kardec, que estava acontecendo em Bruxelas. E ele estava ali assistindo, e naquela oportunidade o espírito que não foi evocado, porque poucos o conheciam, mas que foi trazido pela espiritualidade ali, ele recebeu um choque de realidade. E também ele estava no meio de pessoas que estavam com os pensamentos voltados para auxiliar, na medida do possível, aqueles que precisavam. E ele recebeu todo este auxílio. Aliás, ele chegou naquela assembleia por quê? Porque ele mesmo disse: estava diante de pessoas que tinham a piedade no seu coração, a compaixão, e ele não estava entre pessoas curiosas. E aí, como a gente viu, nós tivemos a oportunidade, de acompanhar com a espiritualidade naquela parte desse nosso texto, que a espiritualidade incitou todos à oração, ele próprio pediu orações e as coisas foram se acalmando para ele. Tanto assim é que no dia seguinte ele voltou e ali ele já estava muito mais tranquilo. As orações surtiram impacto e a gente vai falar muito sobre essas orações e principalmente o impacto que exerceu sobre eles, Rosália Gomes, boa noite também, Ana Cristina,
Olá, Gilberto. O impacto que as orações exerceu sobre ele. E ele já chegou muito mais calmo. Inclusive pediu desculpas pelo dia anterior. Pediu desculpas ao médium pelos constrangimentos e pelos inconvenientes que ele fez o médium passar. E um detalhe que é até parte de uma das observações de Kardec após essa parte que nós estávamos vendo, foi exatamente que Kardec chamou a nossa atenção, gente, pelo arrependimento deste espírito. Porque, mais uma vez, e nós fechamos o nosso encontro falando disso, às vezes nós nos preocupamos muito com determinadas pessoas, principalmente com as suas atitudes, os seus comportamentos, né, Terezinha? Boa noite. Às vezes nós nos colocamos na condição de julgadores e a gente não percebe que por trás de tudo aquilo e por trás daquela capa existe um espírito e cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, as suas características. E a observação que Kardec traz é tão interessante que ele diz o seguinte: gente, não se assustem exatamente por um criminoso que praticou todas estas barbáries, pelo menos do ponto de vista material de vocês. Não se assustem do arrependimento dele ter sido tão rápido. Por quê? Porque é muito mais fácil e no íntimo desses espíritos existem muito mais recursos positivos que auxiliam no arrependimento do que naqueles espíritos que não praticaram crimes bárbaros como este espírito, mas que trazem no seu coração a chaga do orgulho. É muito mais fácil um criminoso que praticou realmente barbaridades perante a humanidade se arrepender do que aqueles espíritos que procuram exatamente esconder os seus vícios na hipocrisia. Palavras de Kardec. E realmente a gente percebe, por isso que Jesus vai dizer mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, por isso que nós vamos ver no próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque exatamente são estes seres que não estão ainda preparados para o arrependimento. Vejam, um criminoso que praticou crimes bárbaros, ele está muito mais preparado para o arrependimento do que aquele que não praticou crimes, mas traz dentro de si orgulho. Então, veja, é uma observação muito interessante que Kardec faz. Boa noite aqui também para a Luciene Neves, né? Desculpa, Luciene Naves, seja bem-vinda. Aninha, essa frase que você colocou aqui, a gente vai comentar mais no final, exatamente por quê? Porque o Espírito ele vai trazer algo relacionado exatamente com aquilo que você acabou de falar. Não sei se você chegou a ler, mas nós vamos falar isso no finalzinho, tá? Se de tudo eu esquecer, você me lembre, mas eu acho que não vou esquecer não. Olá, Celeida, boa noite também para a Dona Luzia, boa noite para a Luísa, que sempre também nos acompanham, sejam bem-vindos. Bom, então, o codificador, ele faz essa observação e espero que essa observação chame a nossa atenção, principalmente para nós pararmos, diminuirmos ou por que não eliminarmos todos os julgamentos que nós fazemos com relação às outras pessoas. Cuidado, ele pode parecer o pior criminoso, mas ele estará talvez muito mais propenso ao arrependimento do que nós, se nós nos escondermos na hipocrisia ou se nós alimentarmos o orgulho dentro do nosso próprio ser. Com certeza, Wagner, todos nós temos os nossos erros, os nossos vícios, aquilo que nós chamamos de pecado. Gente, mas aí o que acontece? Este espírito, ele deixou também outras comunicações em outros lugares. Por exemplo, ele deixou uma comunicação com um médium lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E veja que interessante, quando ele foi deixar essa comunicação lá para um médium, ele ainda falou, olha, estou deixando aqui uma comunicação, até para avisar para vocês, eu tive dificuldade de me manifestar em outros lugares, principalmente quando as pessoas estavam muito mais curiosas do que
sérias ou buscando com seriedade assimilar alguma coisa do mundo espiritual. Inclusive, eu melhorei quando eu estive lá em Bruxelas e o presidente da sociedade esteve lá numa reunião. E aí eu me manifestei e a partir dali as coisas começaram a se abrir. Então veja, foi lá exatamente num local, de repente ele vem outro, saiu de um país, foi para outro, deixou uma comunicação e falando, ó, eu tive lá, era eu mesmo que estava lá. E o quanto, sobretudo aquelas orações foram importantes para mim, né? Então, é um texto se referindo exatamente àquela primeira reunião. E aí nós vamos percebendo, sobretudo nesse espírito, a Elaine põe aqui, essa questão da vontade, do desejo também é algo muito delicado, viu, Elaine? Com o passar da nossa leitura e estudo, a gente vai aprofundando um pouquinho nisso, nessa questão da vontade e do desejo, que são coisas assim distintas, mas que sempre vão exercer algum tipo de influência conosco, e sobretudo quando estão relacionados com os vícios. Sim, a depender do tipo de vício, maiores serão as nossas dificuldades. Bom, mas esse espírito se comunicou na sociedade e falou, olha, eu vou voltar e vou trazer novas revelações, eu vou trazer novas informações para vocês, mas de uma coisa eu quero que vocês saibam, discursos sobre penas eternas possuem poucos efeitos sobre os espíritos culpados. Olha outra frase que para mim foi de impacto nessa mensagem desse espírito. Porque quando você começa a falar de penas eternas, quando você começa a falar de consequências para os seus próprios atos ou para os seus pensamentos, você está dizendo que, ó, lá no futuro você vai exatamente passar por isso, isso, isso e isso. Só que quando você está se referindo ou se relacionando com o espírito culpado, gente, ele vai procurar 1001 desculpas e vai escapar e fugir desses discursos. Por quê? Porque para ele isto não surtirá efeitos. Olá, Filomena, seja bem-vinda. Por que não surtirá efeito? E esse próprio espírito diz exatamente com aquilo que nós chamamos, né? Fugiu aqui a palavra. Ele sentiu na própria pele. Ele falou, olha, essas pessoas ou esses espíritos culpados, eles têm muito mais medo da polícia, dos guardas, do que das penas eternas. Por quê? Porque aquilo ali na hora para ele é que causa impacto. É fugir da polícia, é escapar. Ele não está nem um pouco preocupado com o futuro. Aliás, tem futuro? Boa noite, Ângela. Boa noite também, Dona Guilmar, William, Tinho, Eloá. Sejam bem-vindos. Ele não tem nem um pouquinho de preocupação com o futuro. Então, esses discursos, como diz eles, causam pouco ou nenhum impacto nos espíritos culpados. Por quê? De novo, gente, é um processo onde nós vamos buscando avançar e evoluir. É um processo onde a gente vai, principalmente através das vivências, que foi o que aconteceu com ele. Ele estava ali agora trazendo não um discurso sobre penas eternas, ele estava trazendo a sua experiência. E é exatamente neste ponto que ele começa, como nós vamos ver nessa e em outras mensagens, é exatamente neste ponto que ele começa a espiar e principalmente a reparar o seu próprio passado. O seu passado dessa última existência. Ele não estava preocupado com as outras anteriores, não. Aliás, nem veio na mente dele. Mas a última ainda tinha todo este impacto. Então, ele começou, olha, eu estou aqui para relatar a minha experiência, para passar para vocês a minha vivência. Então, cuidado. E vai dizer ele em outra comunicação mais adiante, se os criminosos da terra pudessem ver o que eu estou vendo, sentir o que eu estou sentindo, garanto a vocês que imediatamente eles desistiriam dos seus crimes. E aí a gente fala, né?
realmente, é uma pena que muitos não conseguem, não podem ver o que os outros estão vendo. Talvez alguns tenham a oportunidade de ouvir alertas do seu anjo da guarda, principalmente durante a noite, naqueles pesadelos que a gente fala assim, poxa, tive um pesadelo, eu quero mais esquecer isso aqui, não quero lembrar. E muitas das vezes é exatamente um recado e um aviso que está sendo passado para eles, mas eles simplesmente vê aquilo como um pesadelo, e alguns vão dizer, né, provavelmente eu comi muito, e quando a gente come muito à noite, aí a gente tem pesadelo, eu preciso comer menos. Aí a gente vai arrumando 1001 desculpas, né, para poder falar que aquilo ali é fruto de alguma coisa que nós fizemos, de alguma coisa que nós comemos, e por aí afora. Então, devemos tomar um cuidado muito especial com isso. E ele, neste processo que ele está buscando de reparação, ele faz questão de alertar as pessoas. E não foi um alerta puro e simples em cima destes sofrimentos. Mas uma coisa que também chamou bastante a atenção é que nas mensagens, praticamente em quase todas, porque Kardec vai trazer umas 4 mensagens que ele trouxe em momentos distintos, ele vai principalmente informar o poder que tem a oração. Ele vai lembrar, foi naquele momento que eu estava lá em Bruxelas, juntamente com o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, naquela reunião íntima, e quando fizeram orações para mim, foi exatamente aquelas orações que me auxiliaram a sair daquele emaranhado que eu estava, a sair principalmente fugindo ou pedindo a Deus para que tirasse de mim aquelas cenas terríveis que eu estava vivenciando, que eu estava presenciando. Ele queria fugir dessa visão das suas vítimas. Por quê? Porque segundo ele aquilo com certeza não é algo bom, não é algo agradável. Gente, se você sente mágoa ou ressentimento de alguém, todas as vezes que você ver essa pessoa, todas as vezes que você ouvir, todas as vezes que você lembrar, vocês já repararam como que o nosso coração fica angustiado? Como que nós ficamos incomodados? Como que o mal-estar acaba se apossando de nós? É todas as vezes que nós lembramos. Isso aqui em vida corporal. Boa noite, Leida, seja bem-vinda. Isso aqui na nossa vida corporal já acontece. Agora vocês imaginem como espíritos. Como espíritos, você identificar aquele ambiente, como diz ele, o ouro que você roubou está tudo sujo de sangue. Você está pisando num local, parece que você está afundando em sangue. Um cheiro de sangue terrível. As suas vítimas olhando para você e aquele olhar está parecendo um punhal que vai fincando no seu coração. Ora, é claro que isso vai gerar um impacto tremendo, muito forte. Então, o que ele falou? Olha, eu quero fugir e sair desta cena. Eu não aguento mais. E a partir daí é que vai exatamente ele conseguindo buscar o arrependimento. Ora, aquilo que eu fiz eu não posso fazer. Ele não queria simplesmente fugir daquela situação. Ele queria exatamente começar um outro processo, ou começar uma nova fase. E para ele começar, ele precisaria se afastar. Até tem uma das mensagens que é colocada também neste capítulo, que o médium vai falar para ele, olha, não peça para que Deus retire de você estas imagens ou esta visão, mas peça a Deus que lhe dê forças para você superar, ou para você conseguir iniciar esse processo de reparação. E aí ele vai falar, olha, eu até concordo contigo, sim, tal, que eu preciso força, mas eu também vou confessar que se aquelas imagens continuar comigo, eu vou ter uma dificuldade tremenda, uma dificuldade grande. Eu não quero lembrar disso. Aí vocês lembram, né, na nossa conversa passada, do espírito passado, o espírito de Castelnaudari, que ele ainda falou, olha, perguntaram para ele, né? O que você sente pelo dono da casa? Não sinto nada. Aí se ele viesse
junto de você e te afrontasse. Aí ele falou, não me provoque. Uma coisa é conseguir se arrepender e realmente falar, eu preciso mudar. Agora outra coisa é você chegar junto com uma outra pessoa para poder exatamente te provocar e tentar. Não, você ainda não passou pelo processo de transformação. Você passou por um processo de despertamento. Arrependimento é um despertar para uma nova etapa, para uma nova fase. Não significa que você já virou santo, né? Aí a gente vai reunindo essas comunicações para nós entendermos o que acontece com este tipo, a forma como Kardec classificou, com esses tipos de espíritos. Mas mais uma vez, falando ainda dessa questão da oração, ele vai agradecer desde o primeiro momento que ele teve a oportunidade de ser envolvido por aquela prece das pessoas e que depois ele próprio conseguiu fazer, as coisas começaram a mudar para ele. E ele conseguia sentir toda essa força. E aí vem exatamente algo interessante e que começa, viu, Aninha, naquilo que você colocou ali um pouco atrás. Ele disse que num determinado momento ele sentia que o seu sofrimento estava diminuindo. Mas aí ele já corrige, olha, eu sinto, mas eu sei, não é o sofrimento que está diminuindo, mas são as orações que estão me dando mais força, e como eu estou ficando mais forte, eu sinto menos o sofrimento. Olha que coisa interessante que ele disse, né? Não é que o sofrimento estava diminuindo, mas as orações estavam fazendo com que ele se fortalecesse. E neste seu fortalecimento, ele percebia que o sofrimento era menor. Gente, a gente fala muito disso, sobretudo lá estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala da resignação. Se nós pegarmos duas pessoas que possuem a mesma doença, e a mesma doença sim, com tudo igual, tudo idêntico, você vai ver que cada uma vai sentir esta dor num nível diferente. Aquele que estiver mais resignado, ele vai sentir menos efeitos ou um impacto menor. Por que ele vai sentir um impacto menor? Porque ele estará mais forte. Não significa que a dor dele é menor do que a dor do outro. A dor, às vezes, está no mesmo patamar. Mas como ele está mais forte, olha para vocês verem, como ele está mais forte, ele vai sentir a dor de uma forma mais amena e mais tranquila. É aquilo que eu tive a experiência, né? Já passei aqui para vocês, nesse período da nossa internação, que os médicos falam. Aquela pessoa que possui uma tranquilidade, sobretudo um equilíbrio emocional, auxilia no tratamento. Palavras exatamente do médico que estava cuidando de mim no período que eu estive na UTI. Ele estava intuba, não intuba, intuba, não intuba. Edson, precisa de intubar, mas a calma e a tranquilidade estão permitindo que a gente continue o tratamento sem a intubação. Então, assim, aquilo para mim foi uma experiência interessante. E ouvir isso do profissional de saúde também. Isso vai fazendo o quê? Vai mostrando tudo o que esse Espírito está falando para nós. As orações, elas nos fortalecem de tal forma, não é que elas tiram a nossa dor ou o nosso sofrimento, mas elas nos deixam mais fortes. Todos nós estamos passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades. Porém, aqueles que são mais fortes vão sentir um impacto menor. Olha para vocês verem como que a gente realmente aprende, né, com estes seres. E a Juscelia contando um pouquinho aqui da sua experiência. Olá, Marcinha Andrade, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, gente, isso que ele diz na quarta mensagem aí desse texto, desse espírito Jacques Latour, que ele coloca, né, esses detalhes. E aí ele vai dizer também algumas coisas interessantes que
ele compreendia, a partir daquele momento, daquele sofrimento, daquelas orações, de tudo isso, ele compreendia algumas coisas. Primeiro, ele passou a compreender o poder da prece. Olá, Célio Melo, boa noite também, Veronice. Ele conseguiu compreender o valor da prece. Uma outra coisa que ele falou, ele passou a compreender a força das mulheres honestas e piedosas. Porque, como ele dizia das suas vítimas, as mulheres eram frágeis pela carne, mas fortes pela fé. Ele conseguiu compreender isso. Sabe uma outra coisa que ele falou que ele compreendeu? Olá, Valdir, boa noite. Sabe uma outra coisa que ele compreendeu? Ele compreendeu que os mistérios que os pretensos sábios da terra ignoram. Que a gente vai ver no Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Ele também disse que ele conseguiu compreender que para os orgulhosos da terra, gente, a prece provoca risos. Para os orgulhosos da terra. Ah, você está rezando? Rezar não resolve nada. Essas orações não servem para nada. Ele compreendeu isso no plano espiritual. Esse povo não sabe. E ele já diz, eu já até antevejo o sofrimento desses espíritos orgulhosos quando eles chegarem aqui. E a gente viu alguns exemplos, né, para trás, de seres que, por conta do seu orgulho, sofriam muito mais do que esses que a gente está trabalhando aqui, né, dos criminosos arrependidos. Então, mais uma vez, ele coloca essa questão, ele coloca esse detalhe da prece e da oração. Bom, depois nós vamos ter ali o guia do médium trazendo, né, a sua mensagem, informando que o arrependimento e a emoção que envolvia aquele espírito deixou até o médium meio confuso. Olha para vocês verem, né? Você pega criminoso, os crimes que ele cometeu, aquela visão que o médium estava tendo, ele ficou confuso. E o guia dele falou, não, tudo bem que você está ficando confuso, mas não se preocupe, isso é até comum. O arrependimento e a emoção que ele está sentindo pode realmente te deixar confuso. Mas esse espírito, disse o guia do médium, este espírito, ele está imbuído de um desejo muito forte de inspirar as pessoas e de um modo muito especial os criminosos para que eles não cometam os mesmos erros que ele cometeu. E ele vai iniciar um outro processo que é exatamente junto aos seus cúmplices. Porque aí existe uma sintonia melhor, né, e maior. Ele vai fazer um trabalho junto aos seus cúmplices exatamente para demovê-los dessas ideias, principalmente das ideias más. E vai tentar trazê-los para o bem. Olha para vocês verem. Esta era exatamente uma das coisas que ele faria. E principalmente nessa última mensagem e no estudo que foi feito sobre este espírito, que vocês vão encontrar no final do capítulo, vem essa frase que a Aninha colocou para a gente já ir fechando aqui as nossas reflexões sobre os criminosos arrependidos, para a gente passar no próximo encontro a falar dos endurecidos, dos espíritos endurecidos. Ele diz o seguinte, gente, que ele sofria por causa do arrependimento, que revelou para ele a enormidade das suas faltas. Por quê? Aí vamos lá explicar, né, Aninha, aquela frase que você citou. Gente, o arrependimento ele vai provocar um remorso na gente, ele vai provocar um pesar, ele vai provocar um sentimento doloroso. Mas isso é que é efetivamente o arrependimento. Olá, Daniele Diamantino, seja bem-vinda. É isso que é o arrependimento. É esse processo de transição daquilo que era mal para o que é bem, daquilo que era uma enfermidade moral para uma saúde moral. Sabe? É como se você, para expurgar determinadas bactérias, você entra naquele processo febril, você sente a dor quase no ápice para jogar aquilo para fora. O arrependimento é isso. Por isso que ele fala que ele sofria por causa do arrependimento. Porque o arrependimento estava exatamente jogando para fora. Não é legal? E aí diz mais esse estudo. Espíritos, infelizmente, a maioria deles procuram fugir
da sua própria consciência, porque o arrependimento vai causar esse sofrimento. E não é todo mundo que está preparado para sofrer com o arrependimento, não. Então é muito mais fácil eu fugir da minha consciência do que buscar um arrependimento. Tá vendo que coisa realmente fantástica e como que esses espíritos nos ensinam e muito? Gente, vamos abrir os nossos olhos, vamos aproveitar essas oportunidades, vamos aproveitar essas mensagens e principalmente, passando-as pelo crivo da razão, analisem, avaliem, né, Joarina, João, analisem, avaliem, mas trazendo para a razão. Será que isso realmente é assim? Se questionem, não é porque está escrito aqui, não, eu tenho que acreditar isso. Não, analisem tudo. Tirem as próprias conclusões. Por quê? Porque tudo que a gente precisa, todo o parâmetro está na nossa consciência, que é exatamente onde estão inscritas as leis de Deus. Muito obrigado mais uma vez por este carinho, muito obrigado por esta participação de todos vocês, por essas vibrações, né, Maria Aparecida? Muito obrigado como sempre. E que vocês tenham uma excelente noite. Continuemos depois, né, com a nossa leitura e estudo, a cada dia um livro, uma obra diferente, e que nós consigamos assimilar estas informações, principalmente para mudar a nossa vida. Muita paz a todos vocês e a gratidão, como sempre, é nossa.